Muito parabéns, pessoal. Então, agora vamos iniciar o terceiro painel, e eu chamo, então, agora o nosso moderador, Daniel Furtado. Daniel Furtado, que é gerente de inovação de biotecnologia do IDOR. Bem-vindo, Daniel, bom dia. Bom dia, Crícia, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para moderar esse painel. Eu vou compartilhar minha tela. Então, o painel que a gente vai iniciar agora, ele trata sobre inovações em medicina personalizada, e a gente tem o prazer aqui de ter como panelistas, né, Dr. Fernando Soares, que é diretor médico da anatomia patológica da rede do São Luís. O Dr. Fernando vai falar sobre a medicina diagnóstica no contexto de biomarcadores. A segunda apresentação do Dr. Rodrigo Deliberato, que é Head de Ciência de Dados Clínicos da Endpoint Health. O Rodrigo vai falar sobre a aplicação da imunologia de precisão, falando especificamente do estudo de caso da Endpoint Health, né? E, por fim, a gente vai ter a apresentação do Dr. Stevens Rein, que é professor titular da FRJ e também pesquisador do IDOR. Ele vai falar de células-tronco aplicadas à verdura de fármacos. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a medicina personalizada, né? Antes de passar a palavra para o Dr. Fernando. Então, hoje, na medicina tradicional, né, quando a gente fala de tratamento com fármacos ou biofármacos, a gente tem um modelo que é baseado em one drug fits all, né? O que isso quer dizer? A gente faz estudos, ensaios clínicos populacionais, em que a gente espera que essa droga ela funcione de uma maneira muito parecida para qualquer indivíduo, né? E como essas figuras, né, mostram aí, né, isso nem sempre é verdade, né? Idealmente, a gente espera que aconteça, mas as pessoas não são idênticas, né? Então, em primeiro lugar, né, o que acontece? Mais de 30% dos medicamentos que são utilizados hoje, eles geram aí reações adversas, né? E existe, naturalmente, uma variabilidade genética da população, né? Então, se a gente for olhar isso, então, a farmacogenômica, né, que é a ciência que estuda aí essa variabilidade do ponto de vista farmacêutico, na variabilidade genética, ela é responsável por cerca de 80% da variabilidade na eficácia e na segurança dos medicamentos, tá? Então, só resumindo, né, então a maquinaria farmacogenômica ela é integrada por uma série de genes, né, que codificam para enzimas e proteínas que são determinantes para o direcionamento, para o processamento dos medicamentos, né, assim como de componentes críticos da maquinaria epigenética, que é responsável pela regulação da expressão gênica. Então, essa variabilidade, né, ela causa uma variedade intrínseca entre as pessoas, né, entre os indivíduos, ela causa essa variabilidade na eficácia e na segurança dos medicamentos. Então, como é que a gente pode, enfim, melhorar essa situação, né, e como isso vem acontecendo? Então, já há cerca de pelo menos 20 anos, a gente viu o nascimento da medicina de precisão, né, que é a medicina baseada em dados populacionais, né? Então, só tentando aqui fazer uma comparação entre essa terminologia, né, medicina de precisão, medicina personalizada. Então, quando a gente fala de medicina de precisão, a gente está falando do uso de tecnologias para adquirir e validar dados populacionais com a sua posterior aplicação no nível do paciente individual, tá? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de estudar genômica, transcriptômica, epigenômica, proteômica, metabolômica, sequenciamento single cell, painéis de biomarcadores, né, que o Fernando vai falar hoje. Então, na verdade, você pegar esses dados, esse big data que é gerado, dependendo, né, de qual for a droga, fazer um estudo de qual é a variabilidade populacional e usar esses dados para
prever como um dado paciente vai responder a um certo tratamento, né? E fazer uma utilização personalizada, né? Para aquele paciente, né? E agora, aí fazendo esse paralelo sobre a medicina personalizada, né? Então, quando a gente fala em medicina personalizada, a gente está falando do uso de tecnologias para adquirir e analisar dados de um indivíduo e aplicação do resultado dessas análises para personalizar o seu tratamento. Então, nesse caso, a gente está falando de quando a gente adquire especificamente dados daquele paciente, por exemplo, com um exame específico ou aquisição de dados com wearables, enfim. E aí, obviamente, né, que existe uma sobreposição entre esses termos, né? Então, medicina personalizada baseada em dados e medidas individuais e de precisão baseados em dados populacionais e medidas individuais, né? E o que elas têm em comum? Elas têm em comum esse tratamento individualizado. Então, assim, daqui para frente, a gente pode considerar, né, usar esse termo medicina personalizada com uma visão mais ampla. Então, o que são as abordagens hoje, né, da medicina personalizada, hoje e no futuro, né? Como é que a gente usa isso? Então, em primeiro lugar, a gente pode usar essa técnica ou essa vertente, né, para acompanhar indivíduos saudáveis, para compreender a transição de saúde para doença, ou seja, fazer medicina, de fato, fazer medicina preventiva, né, acompanhar o paciente, acompanhar não tratar da doença, mas acompanhar o comportamento do paciente, ver o que está variando, né, usando inteligência artificial, usando aquisição de dados com wearables, por exemplo, né, para fazer medicina preventiva, né, conseguir tratar o problema antes de que ele se torne um problema maior, né. Além disso, a gente pode fazer identificação precisa de indivíduos que têm risco de desenvolver uma certa doença, né. Então, hoje existem testes genéticos, né, amplamente disponíveis. É óbvio que, para isso ser verdade, são necessários muitos ensaios clínicos populacionais, né, para validar esses dados, né, para que eles possam ser confiáveis, mas a gente está falando de medicina preditiva, né, ou seja, conseguir, de novo, tratar um indivíduo que tem uma predisposição para uma dada doença a partir do seu perfil genético, né? E tratá-lo da melhor forma possível e de forma preventiva também. E, por fim, o tema mais do que a gente está falando aqui hoje, que são os tratamentos personalizados, baseados em dados individuais, cuja análise é baseada em conjuntos de dados obtidos através de ensaios clínicos. Então, nesse caso aqui, é medicina de precisão, né? Então, a gente faz estudo de população, determina qual é a variabilidade ou quais são as características de um certo grupo de pacientes ou de uma certa doença, no caso de câncer, por exemplo, subdividindo tipos a partir do seu perfil genético, a partir da expressão de certos marcadores, né? E a partir daí identificando como que o paciente vai responder para um certo tratamento e aí selecionando esse tratamento a partir dessa análise genética, tá? Então, um ponto muito importante, né, é que tudo isso que a gente está falando depende muito de Big Data, né? Então, a gente está falando da geração de um volume considerável de dados de Next Generation Sequencing, né, sequenciamento de genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma. E para isso a gente precisa aí necessariamente de utilizar ferramentas de data science e muitas vezes ferramentas de inteligência artificial, né? Então, de novo, a gente precisa usar a ciência de dados para analisar os resultados de Big Data, né, que são gerados, e a gente usa essa ferramenta de inteligência artificial para identificar clusters, padrões de resposta, associações, e isso é essencial para a análise de dados para a medicina personalizada de precisão. E, por fim, né, é sempre importante dizer, a coleta intensiva de dados individuais e de dados populacionais é indispensável para a evolução científica e tecnológica e até mesmo para a implementação prática da medicina personalizada, da medicina de precisão. Agora, já, falando um pouco de wearables, né, então essa é uma tendência muito grande nos últimos anos, né,
com o próprio smartphone, que a gente está com ele sempre no bolso, smartwatches, e às vezes até devices dedicados. Por exemplo, aqui na direita a gente está vendo um medidor de glicemia automatizado, né, em que a pessoa não precisa nem tirar sangue, ele fica medindo de tempos em tempos, a partir desse PETzinho. Então, com esses dispositivos, né, wearables, a gente consegue coletar informações fisiológicas em tempo real, longe do hospital, né? E, por exemplo, frequência cardíaca, pressão arterial, eletroencefalografia, glicemia, em alguns casos de dispositivos modernos metabólicos também. E a partir daí fazer análises sofisticadas, né, utilizando ferramentas de data science e inteligência artificial, e aí determinar, por exemplo, algo que é muito comum hoje, padrão de sono, curva glicêmica, detectar arritmias e por aí vai, né? E aí fazer uma medicina preventiva. Então, de novo, a gente vai conseguir captar informações contínuas de saúde e fazer essa predição de doenças e a prevenção também. Aí, já voltando, eu vou dar focar agora, né, nos temas que a gente vai, que vão ser apresentados agora pelos panelistas. Então, especificamente falando de biomarcadores, né, eles são uma ferramenta de medicina de precisão, muito especialmente para o prognóstico e para o diagnóstico de câncer, né? E a partir utilizando esses biomarcadores, né, que em geral são painéis de genes enfim, mutações ou expressões de alguns genes, a gente consegue fazer avaliação preditiva, né, e acompanhar isso, né, ainda isso está sendo desenvolvido ainda, né, no caso da avaliação preditiva, para acompanhar enfim, o desenvolvimento da doença antes que ela se manifeste, né? Então, por exemplo, fazendo exames minimamente invasivos, como biópsia líquida, né? Então, em que a gente conseguiria detectar, por exemplo, um câncer no estágio inicial, né? E fazer um tratamento muito mais eficaz, né? E hoje a sua aplicação mais prática, né? Prognóstico mais preciso para o tratamento, né? Então, o Fernando vai falar isso em detalhe na apresentação dele, né? Usando esses biomarcadores para fazer um tratamento individualizado, né? Ou seja, selecionar que medicamentos têm uma resposta, uma boa resposta, ou direcionando para que medicamento esse paciente vai utilizar. E, por fim, né, a geração também de novos biomarcadores, né, é um campo importante, né? Geração de novos biomarcadores através da análise de dados, utilizando ferramentas de data science e de inteligência artificial, né? O segundo tema, né, que é o tema da segunda palestra, a imunologia de precisão. Então, ela usa aí a medicina de precisão para o tratamento de doenças imunes agudas e crônicas, né? Então, como é que isso funciona, né? Funciona coletando dados através de ômicas, aí pode ser transcriptômica, proteômica, metabolômica e outros, através de ensaios clínicos, né? E analisando esses dados, utilizando ferramentas de data science e possivelmente também de inteligência artificial. E com essas ferramentas, a gente consegue identificar clusters de expressão gênica que têm uma certa reação diferenciada a tratamentos e um outcome diferenciado também, né? E, a partir daí, é possível indicar tratamentos personalizados para um paciente numa dada condição, né, que tem um certo padrão, né, de expressão gênica. Então, o Rodrigo vai falar isso em detalhes aí na palestra dele. E, por fim, eu queria citar aí as células-tronco, né, na medicina personalizada, né? Então, essas são as células-tronco, em especial as células-tronco pluripotência induzida, sobre as quais o Stevens vai falar, são ferramentas celulares para seleção personalizada de fármacos, né? Então, com essas plataformas, né, de células-tronco, a gente consegue fazer varreduras de bibliotecas de fármacos, utilizando células diferenciadas a partir de células-tronco derivadas de doenças, né? Com isso, fazer seleção de fármacos com uma grande eficácia, né, nessas células, entre aspas, doentes,
de um paciente específico ou de um grupo de pacientes, né? Então, aqui esse diagrama especifica isso, né, que utilizar, diferenciar essas células em linhagens específicas. Aqui a gente está mostrando mais linhagens neurais, comparar as células controle, né, com as células desse paciente e, a partir daí, selecionar as drogas que são mais eficazes em reverter um dado fenótipo, né? E a gente consegue fazer isso utilizando ferramentas de high content screening, né, que permitem a varredura com um grande número de compostos, né? Então, eu encerro aqui essa exposição e queria aí passar, vou passar a palavra para o Rodrigo. É médico intensivista com residência pelo Hospital Albert Einstein. Ele é ex-clinical fellow em UTI da University of Toronto, no Canadá. Ele fez mestrado e doutorado pela Unifesp, fez pós-doutorado em Big Data, Machine Learning e Inteligência Artificial pelo MIT, e atualmente ele é Head de Clinical Data Science na Endpoint Health, que é uma Precision Biopharma com sede em Palo Alto, no Vale do Silício, da Califórnia. Então, Rodrigo, passa a palavra para você. Legal, muito obrigado, viu, Daniel? Primeiramente, agradecer o convite da comissão organizadora, a paciência, porque 5 horas de fuso, com um monte de coisa nas últimas semanas, não foi fácil. Então, obrigado, Viviane, obrigado, Crícia, pela paciência. E deixa eu dividir aqui minha tela rapidamente com todo mundo, só um segundo. Ok. Bom, o tema de hoje, como o Daniel já falou um pouquinho, a gente vai falar sobre o que a gente está fazendo aqui na Endpoint Health, e como que a gente está aplicando medicina de precisão. Antes de tudo, é bom falar, tudo que eu estou fazendo de pesquisa, todas as pesquisas que eu lidero são internas aqui da Endpoint Health, então isso é um conflito de interesse que eu gostaria de deixar bem claro. Bom, começando um pouquinho aqui falando de doenças imunomediadas, eu acho que é claro para a gente que elas são multifacetadas, né, tanto o lado crônico quanto o lado agudo. Elas têm as mesmas características em comum, né? Elas são complexas, heterogêneas, tem fatores de riscos diversos e importantes para determinantes de saúde, acabam acometendo milhões e milhões de pessoas e tem custos indiretos e diretos que são astronômicos. E mais ainda, em comum que elas têm que ambas são feitas de um tratamento do que eu diria empírico. Ainda não existe uma medicina de precisão estabelecida para ambas, né? E isso acaba levando a resultados talvez aí subótimos, né? Então, do ponto de vista crônico, para quem conhece um pouquinho, por exemplo, a artrite reumatoide, existem medicações disponíveis, mas até mesmo o critério que os trials usa, que a agência aqui nos Estados Unidos usa para aprovar medicações, com uma porcentagem de melhora, e não com uma melhora total. O que, obviamente, é melhor do que nada, mas ainda é longe do ideal. Já no lado agudo, por exemplo, com sepsis, e até mesmo SARA, são doenças que não têm nenhuma terapia aprovada até hoje, são doenças que acometem milhões de pessoas, com uma mortalidade global acima de 20%, isso misturando tudo, mas se a gente olhar só choque séptico, que é a expressão mais grave da sepsis, existem mortalidades proibitivas, acima de 50%. Então, é um grande problema isso. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo passar meu slide. Então, como que a gente pode otimizar isso, né? Mudando o modelo, né? O modelo atual de como é desenvolvido as terapias para o modelo de precisão. Então, aqui do lado esquerdo, como que é o modelo atual, né? Se desenvolve, o foco principal é a molécula, né? Desenvolve-se uma molécula, tenta aplicar-se essa molécula nesse hall de pacientes heterogêneos, e é óbvio que dentro desse hall terão os altamente respondedores, os que respondem menos, e os que têm reações adversas. E o modelo de precisão é o contrário, em vez de começar pela molécula, é começar pela biologia do paciente, né? Entendendo e tentando achar pacientes de grupos mais homogêneos biologicamente nessas doenças heterogêneas, e aí sim, através do entendimento da biologia,
aplicar tratamentos específicos para cada um desses pacientes e com o foco de achar pacientes altamente respondedores. E como que é feito isso, né? Como que se consegue chegar na medicina de precisão? O Daniel já citou um pouco, mas é meio que unanimidade que a gente precisa usar ciência de dados, ferramentas diagnósticas para trazer essa estratificação de biológica à beira-leito, juntamente com as terapias. E é exatamente isso que nós aqui na Endpoint Health estamos fazendo. Então, como que funciona, né? Como que é o nosso modelo de desenvolvimento? A gente tem uma plataforma proprietária de inteligência artificial com dados clínicos e dados de transcriptômicas, principalmente, né? RNA. E dentro dessa plataforma, a primeira coisa que a gente faz, a gente mapeia a biologia dos pacientes e acha grupos mais homogêneos. Achando grupos mais homogêneos, a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz parceria com farmacêuticas em moléculas já existentes, ou outras parcerias que a gente faz descobrimento de novas moléculas, específica para cada tipo de paciente. Executamos trials de precisão para criar medicina personalizada. E como que a gente está fazendo isso? Eu vou começar aqui mostrando todo o nosso trabalho em sepse, que talvez é o mais avançado de todos. Aqui só um parênteses, esse trabalho é nosso interno, está em revisão. Eu tomei a liberdade de colocar nessa apresentação, porque está bem na última fase da revisão, foram comentários bem minors, eu estou aqui toda hora checando o e-mail, que eu acho que está para sair a qualquer momento. O que a gente fez em sepsis? A gente tem mais de 570 pacientes com sepsis, que nas primeiras 24 horas do evento, a gente tinha tubo do PAXgene Blood RNA Tube. Esse tubo aqui específico permite o sequenciamento de RNA, e com o sequenciamento de RNA a gente aplicou aprendizado não supervisionado e achamos 3 distintos clusters biológicos, isso usando aproximadamente 500 genes. Quando a gente foi olhar cada um desses 3 grupos biológicos, o que a gente achou é que um grupo que a gente chamou de grupo A é o grupo que tem upregulation de atividades adaptativas. Então, é um grupo que a gente chamaria de imunoativo do ponto de vista adaptativo. O grupo B e C, ele tem downregulation das vias adaptativas, ou seja, poderiam ser classificados como pacientes imunossuprimidos do ponto de vista adaptativo. Porém, o que diferencia o B e o C é que o B ele tem características, upregulations de características inatas, típicas de padrões hiperinflamatórios. E já o grupo C, upregulation de características de distúrbios de coagulação. Então, próximo passo que a gente fez foi aqueles genes, aqueles 3 grupos que a gente achou com 500 genes, será que a gente conseguiria gerar um set bem menor de genes para fazer a mesma classificação dos 3 grupos, então possibilitar alguma ferramenta mais à beira-leito para esses pacientes? E a gente conseguiu, com 15 genes, a gente mostrou que eles têm uma ótima correlação para identificar cada um daqueles 3 clusters de pacientes, clusters biológicos que a gente mostrou. Após isso, o que a gente foi fazer é analisar os caminhos moleculares daqueles grupos. Então, novamente, olhando o grupo de inatos, adaptativos e de coagulação. O de inato, quando a gente olha, comparando o A, B e C, e até mesmo com pacientes saudáveis, a gente vê que os pacientes do tipo B, que tem aquelas upregulations do inato, eles têm a upregulation de diversas vias relacionadas a caminhos moleculares do sistema inato, como complemento, interleucina 1 e TNF-alfa. Os pacientes do grupo adaptativos, eles tinham características, upregulations, comparado a B e C, de vias mais adaptativas, como interleucina 7, immune checkpoint inhibitors, e se a gente olhar aqui, eles são muito parecidos com características de pacientes mais saudáveis. Já o grupo de pacientes agrupados na coagulação, todas as vias upregulated eram muito mais upregulated que os outros grupos, como a gente pode ver a comparação, e com vias totalmente relacionadas a caminhos moleculares da coagulação. O que a gente esperaria, então, isso aqui na sepsis,
é o que a gente já conhece, né? São 3 grandes fenótipos de sepse. O primeiro é aquele grupo hiperinflamado, né? Com sinais clínicos bem hiperinflamatórios. O segundo, adaptativo, é aquele que desenvolve talvez imunossupressão, uma linfopenia. E esse outro grupo de coagulação, a gente tem uma característica na sepse, que são alguns pacientes que acabam desenvolvendo distúrbio de coagulação, a CIVD. Então, o próximo passo foi, será que os dados clínicos suportam os achados biológicos desses 3 grupos? Então, aqui estão as características clínicas daqueles 3 grupos que eu falei para vocês. E quando a gente olha aqui, deixa eu ver se tem algum efeito, vai para o próximo, tem um efeito aqui. O grupo A, que é aquele que tem a menor inflamação, menor fatores de coagulação, menor gravidade, menor mortalidade, exatamente aquele mais próximo do que a gente falou de health. Então, novamente, a menor mortalidade, menor score de gravidade, menor taxa de choque. Já o B, que é o que tem características inatas, é o paciente que tem maiores taxas de choque e uma das maiores mortalidades. Junto com o grupo C, que tem uma mortalidade tão grande quanto o do B, porém, distúrbios de coagulação é o que tem a maior expressão clínica disso. Ou seja, os dados clínicos estão adicionando, estão justificando esses dados transcriptômicos biológicos que a gente achou anteriormente. Então, o que a gente acabou de levantando de hipótese é esses grupos, esses subgrupos A, B e C, na verdade, eles identificam estratégias terapêuticas individualizadas, onde esse grupo A, aquele de características adaptativas upregulated, menor mortalidade, menor gravidade, eles estão bem adaptativos, o sistema adaptativo deles está ativo, está funcionando. E talvez o que a gente tenha que fazer aqui, no caso da sepsis, é evitar imunossupressores. A classe B, que é aqueles que são os hiperinflamados, a gente tem a estratégia de usar, talvez, anti-inflamatórios. Para a classe C, onde tem distúrbios de coagulação, será que são os anticoagulantes? E para ambos que têm o sistema adaptativo downregulated, será que são imunoestimulantes que esses 2 pacientes estão precisando? Então, essas são as hipóteses terapêuticas, as estratégias terapêuticas que a gente pensou. Só dando como um pouquinho de dado mais clínico das nossas hipóteses, a gente reanalisou um grande trial em choque séptico do passado, chamado Vanish Trial, era um 2x2 factorial trial, testando primeiro noradrenalina versus vasopressina, e, posteriormente, o uso de hidrocortisona versus placebo. E o que a gente desse trial aqui, 117 pacientes coletaram Paxgin-Tube, ou seja, tinham os dados necessários transcriptômicos para a gente reanalisar. Quando nós reanalisamos, especialmente o tipo A, lembra o tipo A, o de menor mortalidade e que, teoricamente, a gente devia evitar imunossupressores. Quando a gente olha os pacientes do tipo A, pacientes que receberam hidrocortisona versus placebo, a gente vê que a mortalidade do grupo que recebeu hidrocortisona é muito maior que do grupo placebo, que talvez seria uma mais justificativa da hipótese terapêutica que a gente veio construindo, que é exatamente a hipótese que a gente tinha inventado anteriormente. E como que a gente vai fazer para trazer tudo isso para beira-leito? Então, a primeira ação que a gente tomou foi uma parceria global com a BioCarts, que produz essa máquina aqui que chama Idila. A BioCarts é uma máquina que já é FDA autorizada, tem diversos lugares no mundo, ele tem uma difusão global enorme. Esse teste do tipo RT-qPCR permite que seja feito, a partir da amostra de sangue de um Paxgin-Tube, análise desse sangue, mais o algoritmo, e que dê a estratificação à beira-leito desses pacientes em 1 hora. Mais ainda, o que a gente está fazendo, e já vai começar agora, em 2022, são nossos trials. Então, nossos trials vão envolver pacientes com sepsis, que quando forem incluídos no estudo, colherão um sangue no tubo Paxgin. Em 1 hora será feita a estratificação no BioCarts, com testes do tipo RT-qPCR, e que vai estratificar esses pacientes
do jeito que a gente acabou de descrever. E cada um desses grupos biologicamente estratificados serão expostos a uma intervenção diferente da outra, de acordo com os caminhos moleculares previamente ditos. Então, um dos grupos irá para um trial de anticoagulante versus placebo, o outro grupo biológico para anti-inflamatório versus placebo, o outro imunostimulante versus placebo, e um dos grupos evitando esteroides, a imunossupressão. Como eu falei para vocês, 3 desses trials aqui já começam agora em 2022. Aqui no Brasil, a gente tem algumas ações de medicina de precisão, numa parceria junto com o Instituto de Pesquisa do HCOR, tem um estudo observacional prospectivo acontecendo agora de predição de CIVD, utilizando assinatura de RNA. E aqui do lado direito eu só estou colocando para vocês as taxas de inclusão que já não estão mais atualizadas e que mostra como existem e como já tem diversos sites no Brasil fazendo e seguindo toda essa metodologia, o que é bem legal. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Estou agradecendo novamente. Muito obrigado. Rodrigo, obrigado pela excelente exposição. Muito interessante, muito inovador, né? Muito inovadora essa abordagem. Vou passar agora a palavra para o Fernando Soares, né? Ele vai apresentar a palestra intitulada Medicina Diagnóstica no Contexto de Biomarcadores. Então, apresentando o Fernando é diretor médico da Anatomia Patológica da Rede DOR São Luís, desde 2017. Ele é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos e patologista pela Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Ele tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foi professor visitante da McMaster University, University of Alberta. E foi chefe do Serviço de Patologia do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto e do AC Camargo. Ele é professor titular de Patologia Geral da Faculdade de Medicina da USP, membro do Comitê Permanente para a Classificação de Tumores da Organização Mundial de Saúde, desde 2017 também, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia e da Sociedade Latino-Americana de Patologia. Então, Fernando, passo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou tentar compartilhando a minha tela. Acho que o controle é de vocês, né? Então, vamos falar um pouquinho de biomarcadores. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa palestra. Próximo. Pode passar. Pode passar, não tenho nenhum conflito de interesse. Então, eu vou falar um pouquinho da mudança de paradigma de biomarcador que causou na patologia, a objetividade que ele trouxe e como é que esse desenvolvimento e como é que a gente vê a patologia a partir daí. Iniciando pela mudança de paradigma, próximo, então a gente vai falar. Ou seja, a base do diagnóstico morfológico tem mais de 120 anos, né? Ou seja, se eu mostrar essa figura de um livro do início do século XX para qualquer patologista, ele faz o diagnóstico, né? Imediatamente, eu posso mostrar uma figura mais sofisticada, próximo, que é a foto e a gente vê a proximidade. E qualquer um faz o diagnóstico de carcinoma urotelial de baixo grau aqui. Próximo. E essa é a base que tem a patologia. Então, a gente tem mais de 1000 tipos histológicos diferentes e o patologista consegue, de uma forma axiomática, reconhecer as alterações que podem acontecer, por exemplo, num câncer de pulmão. Próximo. Então, na verdade, mas a medicina mudou, né? A gente não sabe exatamente o quanto é eterno e cada vez esse eterno é um pouquinho mais rápido. Então, mudou. Próximo. Então, a gente saiu de uma medicina que podia dar um elixir paregórico para tudo, né? Também era bom, 46% de álcool, uma trama de ópio, um xarope docinho, né? Para coisas bem específicas, primeiramente os anticorpos monoclonais. Próximo, por favor. A imunoterapia e, hoje, mais recentemente, agora a gente parte para o próximo, para os aspectos dos tratamentos agnósticos. Vamos em frente, próximo.
Então, hoje, não basta dar o diagnóstico. Tem uma figura dessas, os patologistas reconhecem que é um adenocarcinoma papilífero, mas você pode ir clicando aí, com isso, por favor. Então, a gente, quando faz isso, a gente tem milhões de perguntas. A gente telefona para o médico dizendo que ele tem um adenocarcinoma papilífero de pulmão, e em seguida vem uma série de perguntas. Se tem mutação de GFR, se tem translocação ALK-ML4, se tem translocação de ROS, BRAF, HER2 e os marcadores diagnósticos. Por quê? Porque cada um determina um tratamento completamente diferente do câncer de pulmão, e hoje é um grande exemplo que a gente tem. Próximo. Próximo. Então, a patologia, os biomarcadores trouxeram objetividade na patologia. Funcionava assim, né? Eu tenho 2 tumores que nem esse, eu pergunto qual é o diagnóstico. Mostra para um patologista experiente, de preferência, e quando eu aprendi patologia, era assim que a gente aprendia, com figuras desse tipo, né? E quando muito próximo, a gente tinha um guia visual, né? Era bem legal quando a gente tinha um guia visual, e era praticamente um exercício de imaginação mesmo a gente começar a fazer. Então, dependia um pouco da capacidade visual, de memória fotográfica que o patologista tinha. Próximo. Hoje muda, né? Ou seja, voltando, a primeira aula de biomarcador que eu dei foi há 26 anos atrás, né? E eu dizia que a patologia era assim, a gente via um desenho, via um passarinho bonitinho e pulava para fazer um diagnóstico. Próximo. Mas muitas vezes esse diagnóstico, esse passarinho não era exatamente um passarinho, né? E a gente poderia errar e prejudicar muito um paciente nesse sentido. Próximo. Os biomarcadores trouxeram objetividade e foram incluídos na década de 60 com a imunofluorescência, próximo, e na década de 80, próximo, a gente começa a trabalhar com imunistoquímica, né? A hibridação in situ cromogênica, permitindo que a gente veja alterações cromossômicas. Próximo. Então, a gente partiu de um diagnóstico axiomático. Se eu mostrar essa foto para qualquer patologista, ele vai dizer que é um adenocarcinoma. Parece cólon, tem essa necrose suja no meio. A gente fala, isso daí deve ser um adenocarcinoma de cólon. Mas isso é um axioma, né? Próximo. Eu posso, sem dúvida nenhuma, agora usar um biomarcador e dizer, olha, esse tumor tem uma diferenciação fetal do intestino, do middle gut. Então, ele é um adenocarcinoma de cólon, sem dúvida. Né? Próximo. E esse é um diagnóstico evidenciado. E mais longe, né? Eu posso agora fazer uma série de biomarcadores e fazer um diagnóstico complementado. Eu posso dizer que agora esse paciente tem um adenocarcinoma de cólon e que isso está num contexto de síndrome de Lynch. Né? Então, um diagnóstico muito mais completo, muito mais preciso. Próximo. Então, na verdade, hoje, incluímos a esses diagnóstico preditivo, por exemplo, no câncer gástrico, se tem HER2 ou se não tem HER2, para fazer um tratamento com trastuzumab, próximo, e combinado, se expressa inibidores de checkpoint, portanto, seria interessante fazer uma imunoterapia, próximo, ou se tem um marcador agnóstico como o N-TRAC, e independente do sítio primário, fazer um tratamento. Então, o diagnóstico preditivo mudou muito a patologia. Próximo. E diagnósticos incontestáveis. Eu não tenho que discutir se o adenocarcinoma expressa TTF1 e napsina ao mesmo tempo, aí em marrom e vermelho, respectivamente. Sem dúvida nenhuma, é um adenocarcinoma pulmonar. Se tem uma translocação 11 e 14 que eu demonstro, é um linfoma de células do morto. Próximo. Então, o desenvolvimento é muito importante. E a gente tem que lembrar que, para a patologia, a medicina é muito mais amplo que isso, a definição, obviamente, mas para a patologia, qualquer alteração genética é um biomarcador em potencial. Pode ser uma mutação pontual, pode ser uma translocação, pode ser uma duplicação, pode ser alteração epigenética. Então, todos são potenciais biomarcadores. Próximo. O ideal seria isso, que eles fossem absolutamente polares, né? Ou seja, que a gente tivesse um biomarcador polar. Próximo. Mas, de modo geral, eles não são assim, né? Infelizmente, há várias nuances dentro de um biomarcador. Se eles estão próximos dos polos, eles são surrogates, se não, eles podem auxiliar dentro de um contexto de um painel amplo de biomarcadores. Próximo. Então, na verdade,
Eles podem também ser indicativos. Eu posso ter, por exemplo, uma imunistoquímica positiva para NTRK, que é um teste barato, rápido, e que indica que esse paciente, esse tumor tem que ir para um sequenciamento. Ou podemos ter biomarcadores que são definitivos, ou seja, uma expressão dessa de ALK num tumor pulmonar com a mucosa brônquica negativa, sem dúvida nenhuma, diagnóstico de adenocarcinoma com mutação de ALK. Próximo. E isso leva a um tratamento. Obviamente, quanto mais específico a gente é, quanto mais fundo a gente for no genoma dele, a gente consegue ver. Então, por hibridizações in situ cromogênicas ou fluorescentes, que nem essa, próximo. Ou podemos ver transcritos de RNA, por exemplo, do EBV, da doença, um HHV8, na doença de Castleman. Então, aqui mais específico ainda, ou seja, através do transcrito de RNA, próximo. Ou podemos usar um sequenciamento, né? A gente pode usar o sequenciamento do genoma inteiro até dos amplicuns, passando pelo exoma, né? Depende do seu objetivo que você quer. Você não precisa comer a melancia inteira se você só está interessado nos caroços. Próximo. Então, você pode ter painéis de hotspot, onde você estuda genes limitados, buscando alterações frequentes, que já tenham significado clínico conhecido, combinar tecnologia. E você pode usar painel amplo, né? Desde exoma ou genoma, ou whole genoma, o que você quiser. Aí você está buscando, geralmente, alterações com uma frequência muito baixa, e é a descoberta de novos biomarcadores para significado clínico, né? Próximo. Então, em patologia, você tem biomarcadores, o que a gente mais usa no dia a dia, e já usa há 40 anos, são para um teste diagnóstico. Milhares de marcadores são prognósticos, a gente ainda usa, acaba, como não muda a conduta, eles são pouco utilizados na prática diária, e nos últimos tempos, graças à medicina de precisão, a gente tem que usar biomarcadores de teste preditivo. São aqueles que predizem se um tumor é resistente ou se o tumor é sensível ao tratamento. Próximo. Então, aqui é um exemplo, um tumor que a gente olha de um tumor gástrico e precisa de alguns diagnósticos, e aí a gente faz um marcador diagnóstico, que é muito simples, vocês podem ver que eu nem preciso pôr no microscópio para fazer o diagnóstico de GIST, aqui de tumor estromal do trato gastrointestinal, porque ele expressa CD117, CD34, próximo, e não expressa uma série de marcadores, mas também, ao mesmo tempo, eu posso fazer a mutação, e isso é preditivo, na verdade. Se ele tem uma mutação no exon 11, ele toma uma droga numa determinada posologia. Se ele tem uma mutação nos exons 9 ou no exon 17 ou no 13, que são mais raras, ele toma o dobro da dose dessa posologia, né? E se progride, a gente vai buscar mutações de resistência, né? Ou aumenta a dose, ou muda, ou passa o paciente para um clinical trial. Próximo. Então, a patologia hoje, então, depende exatamente, é o que a gente chama de teradiagnóstico, ou seja, é a junção de todas as possibilidades que tem a patologia para o uso de biomarcadores. Próximo. E o teradiagnóstico depende um pouco. Nós temos um viés grande atualmente nos biomarcadores e a ciência tem que se importar com isso. Atualmente, os marcadores biopreditivos vêm a partir do trial clínico. Então, o desenvolvimento todo do ensaio e a validação desse biomarcador depende do ensaio clínico. E uma vez adotado clinicamente, a gente não tem como atualizar esse biomarcador, né? Ou seja, já sai, ou seja, a indicação de bula de um remédio com o biomarcador, naquelas condições e naquela análise. Isso, por exemplo, causa muitas confusões. Por exemplo, na imunoterapia, o mesmo marcador são usados de modo diferente, né? E porque ele está já, o marcador preditivo, ele está ligado intrinsecamente ao desenvolvimento do ensaio, né? A gente precisa ter um outro approach, ou seja, de buscar os biomarcadores, os novos biomarcadores e analisar criticamente, porque senão nós vamos sempre ficar amarrados a um marcador que às vezes não é perfeito, muito pelo contrário, e que a gente não testa em outras situações, em outras que não do ensaio específico. Próximo.
Então, o teradiagnóstico é uma combinação de diagnóstico e terapia, que pode ser a indicação terapêutica seguida do teste diagnóstico, por exemplo. Próximo. Pode ser um diagnóstico seguido de uma indicação terapêutica. Próximo. Por exemplo, a estabilidade de microsatélites, ou pode ser um co-desenvolvimento, que é o que mais ocorre atualmente, ou seja, a droga já vem com um biomarcador. Próximo. Então, na verdade, tudo que a gente precisa é um grupo, né? Ou seja, a gente precisa discutir cada caso, cada biomarcador, para melhor análise da medicina de precisão. Próximo. E isso faz com que a patologia faça essa coisa entre ciência, essa ligação, ou seja um instrumento na mão tanto da ciência básica como da medicina aplicada. Próximo. Então, com isso, na verdade, a gente precisa cada vez mais de testes reflexos para ganhar tempo, para ganhar amplitude, para ser consistente, para termos testes simples que sejam aplicáveis no dia a dia e com grande eficiência. Próximo. Então, em resumo, na verdade, o desenvolvimento de biomarcadores, como tanto diagnósticos, prognósticos ou preditivos, predominam na atual investigação da patologia. O treinamento atual dos patologistas tem que incluir um amplo conhecimento dessas moléculas. Mais do que nunca, os laboratórios dos patologistas devem estar atentos a esses movimentos, e a patologia cirúrgica, graças a biomarcadores, voltou a ser um elemento em franco desenvolvimento. Próximo. Então, eu acho que talvez Rembrandt pintasse o quadro um pouquinho diferente hoje, o da autópsia, né? Incluiria no seu quadro alguns biomarcadores próximo dos diferentes fontes. E com isso eu encerro. Eu gostaria de agradecer muito e desculpe porque não ter conseguido compartilhar da minha tela, e muito obrigado para quem me ajudou, a Crícia, para passar esses slides. Daniel, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, pela excelente exposição. Uma verdadeira aula, hein, né? Super completa, compreensiva e didática. Agora eu vou passar a palavra para o professor Stevens Rein, fazer uma breve introdução aqui sobre o Stevens. Stevens é professor titular da UFRJ e pesquisador no Instituto DOR. Ele é Fellow da Fulbright, Fellow da Pew Latin American, membro afiliado da Academia de Ciências da América Latina e da TWAS. Também é membro afiliado da International Society for Research on Psychedelics. É membro do Comitê Científico do Museu da Manhã, do Comitê Consultivo Internacional da The Lancet Regional Health. O Stevens tem um papel muito relevante, né, como divulgador científico, é colunista do programa Conversa com Bial, da TV Globo, do MIT Technology Review no Brasil, é apresentou do podcast Trip com Ciência, da revista Trip, e é curador científico do Rio2C. Ele também é coordenador do Biobanco de Células Tronco de Pluripotência Induzida do Ministério da Saúde, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento entre 2005 e 2008. Stevens, obrigado aí pela sua participação. Passo a palavra para você. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos os organizadores. Imagino que, depois dessa maratona de excelentes apresentações, o pessoal deve estar um pouquinho cansado. Vou tentar aqui não desanimá-los na última apresentação. Deixa eu compartilhar. Então, obrigado. Então, a proposta dessa minha apresentação para os próximos 15 minutos é dar um panorama geral do que a gente tem feito aqui no laboratório do MEDOR, utilizando células-tronco para não só a identificação de novos fármacos, mas para o próprio entendimento da biologia de alguns sistemas e tecidos, principalmente o tecido cerebral e também a pele, como eu vou falar mais no final da minha apresentação. Toda a abordagem que a gente desenvolveu aqui é baseada numa tecnologia que foi desenvolvida pela equipe de um pesquisador chamado Shinya Yamanaka, no Japão, em 2007. Em 2012, ele ganhou o prêmio Nobel por conta dessa tecnologia, que é chamada reprogramação celular. Então, basicamente, o que a gente faz é pegar a pele, uma biópsia de pele, ou células que descamam da urina de voluntários, sejam eles crianças, adultos ou idosos, e a gente depois reprograma essas células, que foi justamente o que o Yamanaka desenvolveu, e cria tecidos em laboratório que são tecidos humanos, que têm o mesmo background genético do doador,
que podem depois ser especializados em diferentes tipos de células. Então, na parte de baixo do slide, vocês estão vendo algumas imagens, né, como imunomarcação de neurônios sensoriais que a gente criou no laboratório, astrócitos humanos e também os chamados organoides cerebrais, que são fragmentos de tecido em torno de 5, 6 milímetros, que apresentam uma complexidade que, de certa maneira, mimetiza um pouco do que é observado no cérebro humano. Embaixo são só referências às nossas publicações de caracterização desses modelos. O que a gente tenta fazer, além, obviamente, de se tornar um laboratório que tem no seu DNA, literalmente, a capacidade de diferenciação muito especializada dessas células humanas, a gente também tentou acompanhar um pouco a evolução da área de triagem multiparamétrica de diferentes fenótipos e alterações biológicas, né? Então, esse slide ele ilustra um pouquinho de como essa área evoluiu nos últimos 30 anos, né? Para análise por exemplo, placas com 96 postos, chegando a 1.500 postos atualmente. E você, com isso, tem uma capacidade quase infinita de testar compostos de diferentes condições experimentais com uma velocidade bastante alta. Então, o laboratório, ele, de certa maneira, ele faz isso. Ele, obviamente, as questões experimentais, a gente formula as hipóteses e a gente se utiliza da tecnologia internalizada de reprogramação celular, da diferenciação de células do sistema nervoso, principalmente a partir dessas células e de indivíduos com algumas doenças ou mesmo voluntários saudáveis, e a gente combina isso tudo usando técnicas de high throughput, high content screening. Vou dar alguns exemplos do que a gente tem feito utilizando essa abordagem, né? Nesse trabalho, por exemplo, de 2016, a gente conseguiu identificar uma alteração do tamanho dos organoides cerebrais quando eram infectados com o vírus Zika. Já nesse um pouco mais recente, 2020, a gente observou que se você combinasse uma toxina presente nos reservatórios do Nordeste do país, onde a incidência de microcefalia era muito mais alta do que qualquer outra parte do mundo, se a gente combinasse essa saxitoxina com o vírus Zika, você tinha um aumento bastante significativo da morte celular e dos danos causados nas zonas proliferativas desses organoides. A gente também desenvolveu um modelo no qual a gente consegue identificar uma alteração chamada de astrogliose, que é como se fosse uma inflamação das células da glia, e isso também está associado a uma série de doenças do sistema nervoso, e esse modelo também foi desenvolvido a partir de alterações de imunomarcação e também de alterações morfológicas, quando essas células são, por exemplo, expostas a TNF. Mais recentemente, esse trabalho ainda não está publicado, a gente está desenvolvendo um modelo de neuroinflamação, que é um aspecto comum de doenças mentais, né, transtornos mentais, obesidade e Alzheimer, do qual a gente também expõe esse tecido cerebral a LPS ou a TNF, identifica o aumento da liberação de algumas citocinas e outros fatores, e a gente reverte com diferentes compostos, e a gente usa isso como um proxy de entendimento de neuroinflamação. Um aspecto interessante que está presente no cérebro e normalmente está comprometido em situações como Alzheimer, como depressão, até mesmo como trauma, e está totalmente relacionado à memória, aprendizado, é a neuroplasticidade, né, que ela pode ser definida, né, associada à neurogênese, definida por uma série de aspectos ligados à própria multiplicação dos progenitores neurais, depois aumento de complexidade, formação de sinapses, etc. E a gente pode, de certa maneira, também analisar esses aspectos no laboratório. Tá? Quando a gente combina esse tipo de tecnologia, esse tipo de análise, com a análise de, por exemplo, organoides cerebrais de pacientes com doenças específicas, então, nesse caso aqui são os dados da tese da Karina Carmirinha, na qual ela caracterizou organoides cerebrais de pacientes com Alzheimer familiar, onde ela observa o aumento de beta-amiloide e também aumento da fosforilação da proteína tau, que são características da doença de Alzheimer. Quando você combina essas duas coisas, você chega em resultados bastante interessantes. Esse trabalho não é nosso, foi publicado semana passada, no qual ele sugere que o Viagra possa ser uma droga candidata para Alzheimer. Isso foi, obviamente, eles utilizaram uma série de ferramentas, mas uma delas é justamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. A gente, no laboratório, pelo menos por enquanto, não está interessado em Viagra, a gente está interessado em psicodélicos, né? Foi um pouquinho do que o Toffoli e a Clarice já comentaram com vocês, e a nossa proposta é tentar mapear justamente os efeitos biológicos desses psicodélicos, num primeiro momento, combinando, né, a especialização dessas células, como a gente faz, com análises multiparamétricas e também com proteômica. Aí,
com colaborações com colegas da Unicamp, como o Daniel Martins, com colegas da UFRJ, como o Magno e a Lívia, que é pesquisadora aqui do IDOR. Então, a gente combina essas tecnologias, identifica proteínas, a gente identifica milhares de proteínas e os alvos dessas proteínas. Combinado a isso, a gente também desenvolveu essas ferramentas para você analisar diferentes aspectos da neuroplasticidade, que vão da proliferação, aumento, né, de plasticidade e de prolongamento nas dendritos e axônios, e essa plasticidade sináptica também. A gente combina isso a algumas técnicas que nos ajudam a escalar o nosso tipo de análise. A gente consegue fazer, de fato, tem pelo menos a capacidade, a gente não tem, precisa, inclusive, de mais compostos para testar, a gente tem a capacidade de testar milhares de compostos para esses parâmetros, o que pode ser, eventualmente, bastante útil. Aqui mais alguns exemplos. Nesse trabalho, a gente mostrou, o trabalho da tese da Vânia Dakis, a gente mostrou que uma beta-carbolina é capaz de mexer com a multiplicação desses progenitores neurais. Nesse outro trabalho, que foi liderado pela Lívia, a gente descreveu uma metodologia de quantificação de plasticidade axonal, baseado no plaqueamento dos organoides cerebrais e das neuroesferas, e olhando depois a capacidade que eles têm de espalhar prolongamentos. E esse está ainda a gente está finalizando, né, toda a metodologia, porque não é só identificação, né, de proteínas, mas também uma forma na qual a gente consiga fazer isso com rapidez. Então, nesse aqui é uma análise de plasticidade sináptica, e no qual a gente combina a imunohistoquímica para duas proteínas, uma pré- e pós-sináptica. Isso nos ajuda a entender se houve, no caso, a formação da sinapse, e a gente está fazendo isso também de uma forma que seja de high content screening. Bom, um trabalho nosso que está submetido, mas também está compartilhado como pré-print, no qual a gente usa várias dessas tecnologias que eu acabei de mostrar para vocês, com a expectativa de conseguir identificar um efeito que a gente está chamando de um aumentador de cognição, ou um efeito nootrópico do LSD sobre o tecido cerebral. E os resultados depois foram validados em animais e também em seres humanos, e esse trabalho, de certa maneira, consolida essa nossa proposta. O que a gente está fazendo agora, isso está em andamento ainda, que também estou bastante animado com a equipe aqui do laboratório, é a gente conseguir também, de uma maneira bastante simples, discriminar os efeitos de diferentes substâncias psicodélicas, né? Ou, de certa forma, discriminar o que seria o efeito psicodélico, de um efeito alucinógeno, do efeito, eventualmente, anti-inflamatório, etc. E, para isso, a gente está se utilizando de um construto, que é um receptor de serotonina, que, dependendo da posição onde a substância se liga a ele, a célula emite diferentes comprimentos, verde em diferentes comprimentos em diferentes tonalidades, melhor dizendo, intensidades. A gente consegue, então, discriminar isso de uma maneira automatizada. A gente está com boa parte da equipe dedicada a esse tipo de ensaio. Então, no final, nossa proposta é conseguir discriminar os diferentes efeitos de várias substâncias. Aí, o exemplo que eu dei são dos psicodélicos, né, efeitos neuroprotetores, de neuroplasticidade, ligados à inflamação, eventualmente ligados à sinalização por insulina, combinando organoides cerebrais e esses modelos celulares que a gente desenvolveu no laboratório, com a proteômica, cultivo celular e high content análise. Um outro exemplo aqui, estou chegando no último terço da minha apresentação, é um exemplo de tentativa de medicina personalizada para um tipo de epilepsia que é chamada epilepsia do tipo Dravet, que acomete crianças. O que a gente viu no laboratório é que é possível você identificar a atividade cerebral nesses organoides ou neuroesferas quando são plaqueados, né, em sistemas de multieletrodo, de arranjos de multieletrodos, e a gente, quando faz isso e compara esses organoides ou neuroesferas de pacientes controle com pacientes com Dravet, a gente tem padrões bastante distintos dessa atividade. A gente está trabalhando com 3 famílias, né, com 3 crianças que têm a síndrome de Dravet, com mutações no canal de sódio, e a gente tem isso sequenciado também. E qual é a nossa proposta agora? Como se fosse em cima de uma medicina personalizada. Essas crianças, elas respondem, felizmente elas respondem a óleo de cannabis, só que a gente sabe que o óleo de cannabis tem mais de 90 canabinoides, e há uma certa variabilidade na resposta dependendo da origem desse óleo. Então, há, obviamente, uma importância muito grande do chamado efeito comitiva, né, do efeito entourage,
do uso de substâncias como a ayahuasca, que o Toffoli falou, ou a cannabis, só que também é importante a gente saber como personalizar essa experiência terapêutica dos pacientes. E para isso a gente está desenvolvendo um modelo no qual a gente gera essas células neurais dos pacientes e a gente está buscando gerar uma resposta neuroinflamatória que leve a uma, muito entre aspas aqui, a uma alteração ou equivalente a uma crise epilética in vitro. E a partir daí a gente vai combinar os diferentes canabinoides para tentar chegar, talvez, numa formulação que seja mais customizada, mais eficaz para aquele determinado paciente. Esse é o objetivo desse projeto. Esse projeto está sendo liderado pela Marília Zaluar, aqui no laboratório. Bom, para finalizar, esses são os resultados mais recentes nossos, e também são bastante empolgantes, nos quais a gente tentando trabalhar com algumas alterações de neurodegeneração, não necessariamente presentes no cérebro, mas presentes na pele. A gente tem uma colaboração com a L'Oréal há alguns anos, que através da empresa Epskin, que nos fornece pele reconstruída, como essa aqui que vocês estão vendo na imagem, e na qual há a presença, por exemplo, de alfa-sinucleína e também de APP. E o que a gente está vendo, e esse trabalho está submetido e também está compartilhado, é o trabalho de doutorado da Júlia, que ficou um bom tempo no laboratório, que está agora indo trabalhar nos Estados Unidos, na Flórida, no qual a gente está mostrando que há uma alteração da espessura da pele quando essa pele apresenta oligômeros de alfa-sinucleína. Isso sugere que esse pode ser um modelo interessante, né, para você não só identificar outros fenótipos associados a doenças neurodegenerativas, mas, eventualmente, também como a pele pode vir a ser um instrumento de análise preditiva também da evolução de algumas doenças neurodegenerativas. A mensagem, então, que eu deixo para vocês é que essas análises, né, o high content, né, de células cerebrais humanas e também na pele, são ferramentas importantes em biologia, em busca de novos fármacos e, eventualmente, medicina personalizada. Finalizo minha apresentação agradecendo a todos os membros do laboratório, aqui representados nessa imagem, e também listados aqui nominalmente, e nossos principais colaboradores, né, tanto o Daniel, Helena, Tiago, Amilcar, Kelly e o Tomás, de Buenos Aires. À direita da minha apresentação estão os nossos principais patrocinadores e apoiadores. Muito obrigado. Vou interromper aqui a apresentação dos slides e fico à disposição para perguntas e para a discussão. Obrigado, Stevens. Como sempre, uma excelente apresentação aí com dados novos, né, e essa tecnologia tão empolgante aí de células neurais diferenciadas a partir de células tronco de pluripotência induzida e sua aplicação aí na medicina personalizada. Nós temos algumas perguntas, a gente tem um tempo um pouco limitado, mas eu vou encaminhar as perguntas. A primeira é para o Fernando, é uma pergunta do Ricardo de Lima. Fernando, como fazer, ou pelo menos começar a fazer, com tanta mudança, com tanta tecnologia de precisão embutida na patologia, como fazer para incluir essa visão nas escolas médicas? Ele fala assim, tem dito, não precisam ser todos patologistas, mas o Ricardo acha que é preciso que todo médico deva conhecer essas tecnologias para se dedicar a uma melhor assistência às pessoas. É uma excelente pergunta, na verdade, porque esse é um tema difícil, porque nos atuais currículos, a parte nuclear da patologia foi dissolvida nas diferentes modalidades, né, nas diferentes disciplinas, né, e acabam tendo um papel parcial, né? Então, é muito difícil você entusiasmar qualquer aluno novo ou estudante a esse mundo que a patologia mudou e ainda ela é ensinada de um modo tradicional. Um dos problemas é que ainda as universidades, especialmente, infelizmente, as universidades públicas, e aí eu já estou falando de nível de residência, têm pouco acesso a essas tecnologias, né? Então, eu acho que o ensino, para você mostrar essa participação da patologia, ele vai ter que ser cada vez mais integrado. Nós vamos ter que dar uma ênfase muito maior em biologia celular e molecular,
não só na área básica, mas ela vai ter que retornar de alguma maneira no ciclo clínico e com essas aplicações, né? Ou seja, você precisa trazer, de alguma forma, que o diagnóstico hoje é muito mais amplo, muito mais preciso e com possibilidades de participação na intervenção clínica. Então, eu só vejo uma maneira de você trazer a biologia molecular e celular para o ciclo clínico igualmente e uma grande extensão para que o novo estudante de medicina tenha noção de biologia celular, biologia molecular. Obrigado, Fernando. Agora uma pergunta do Daniel Ferraz para o Rodrigo. Rodrigo, com relação à sua ferramenta, como você imagina utilizá-la no mundo real, né? Já que no mundo real haveria um ambiente bem diferente do qual você está trabalhando. Por exemplo, populações epidemiologicamente heterogêneas. Qual seria o cenário ideal no seu ponto de vista? Como você pensa em fazer essa validação externa do algoritmo? Legal. Alguns termos aqui, só para ver se eu entendi certo a pergunta, se não, por favor, pergunte de novo, mas é que alguns termos são técnicos até do mundo de machine learning, pode ser que eu estou pegando a pergunta de um jeito diferente do que você está falando. Mas, primeiro, o modelo todo foi construído com a população, eu não mostrei aqui, mas estudos do mundo todo, então ela é super robusta, ela não é população, os pacientes que a gente usou para treinar o modelo inicial, eles não são de uma localidade específica, eles são do mundo inteiro, são de 8 diferentes países misturados. Então, já é sepse que é heterogênea, com diversas localidades, o que adiciona uma heterogeneidade maior ainda. Então, o modelo foi robusto o suficiente para captar essa heterogeneidade. Quando fala de validação externa, então, aí vem uns aspectos que talvez eu esteja confundindo, mas o nosso modelo foi construído com essa população e validado em uma outra população tão heterogênea quanto a que foi treinado. Novamente, mostrando uma robustez do modelo, mas eu acho que quando você está falando de validação externa e a outra pergunta do mundo real, você está falando do dia a dia, não com dados de estudos que foram colhidos retrospectivamente. Então, para você entender a metodologia de como a científica que a gente trabalha, primeiro, então, foi esse estudo de geração de hipóteses, usando esses dados retrospectivos e toda essa testes de robustez e de heterogeneidade que eu já falei para vocês. Quando cria-se o modelo, a próxima pergunta que se faz, que eu acho que é essa que você está fazendo, isso é achado agora? Se a gente começar a coletar desses pacientes, isso é achado? Mais ainda, se eu coletar esse sangue desse paciente, fazer análise de sequenciamento de RNA e análise do RT-PCR, a gente vai achar o mesmo resultado? Então, isso está acontecendo agora já. Então, a gente tem estudos observacionais colhendo essas amostras de sangue. Eles devem estar prontos agora, no primeiro trimestre de 2022, e os resultados preliminares estão mostrando, de novo, que sim, em amostras colhidas agora nesses pacientes, quando você faz o RT-qPCR, a gente acha um daqueles 3 grupos, e quando faz o RT-qPCR, a correlação é altíssima, achando os mesmos grupos. Como a gente vê isso no mundo real. No mundo real dentro de UTI, diferente do que seria a oncologia, que a gente tem alguns dias para dar caminhos moleculares, em UTI a precocidade é algo já muito estabelecido, né? Em menos de 24 horas você tem que tomar alguma ação, senão esse paciente a resposta à intervenção é completamente diferente. Isso é demonstrado até mesmo pelo uso de antibióticos. 1 hora de atraso de antibiótico aumenta a mortalidade incrivelmente. E por isso a necessidade, e aquilo que eu mostrei na apresentação, de um tempo-resposta de um teste de RT-PCR em torno de 1 hora, imaginando que num cenário tanto de trial quanto de mundo real, 1 hora coletou o sangue, 1 hora para fazer pegar o resultado do teste e pegar a intervenção para ser testado no mundo real. E ser aplicada tanto no trial quanto em mundo real. E, novamente, essa máquina já é FDA aprovada, ela já está, do ponto de vista, difundida globalmente.
Então, essa é a resposta. Eu espero que eu tenha pego os nuances pelas palavras que foram usadas. Eu tentei captar os dois mundos, mais machine learning e mais não machine learning. Mas, se não, por favor, à disposição para, novamente, mais clarificações. Obrigado, Rodrigo. Temos uma pergunta agora para o Stevens, do Dr. Sérgio Ferreira. Stevens, vocês têm conseguido identificar efeitos estimuladores da sinaptogênese pelos psicodélicos em condições de desenvolvimento fisiológico das culturas ou também em condições em que haja perda de sinapse? Obrigado, Daniel. Essa pergunta do Sérgio é muito boa. Todas as nossas análises, por enquanto, são feitas em condições fisiológicas de cultura, né? A gente não tem nenhum estímulo específico para perda de sinapse. Uma coisa que a gente está pensando em fazer é fazer esse plaqueamento, né, e induzir a sinaptogênese, depois colocar um agente neuroinflamatório, né, como o próprio TNF ou LPS. Então, isso está no radar, a gente não fez ainda, mas seria interessante. O que a gente tem feito, que na verdade vai começar a fazer agora também, a fazer esse mesmo tipo de análise nos organoides dos pacientes com Alzheimer. Obrigado, Stevens. A gente está chegando no final do tempo, né? O tempo está se esgotando. Então, queria agradecer a todos os panelistas. Obrigado, foi muito bom o painel, né? Apresentações excelentes, didáticas, dinâmicas. E agora a gente vai passar para um encerramento. Então, passo minha palavra para a Crícia. Muito bom, gente, nossa, que painéis incríveis, queria agradecer realmente a participação de cada um dos palestrantes aqui que estiveram nessa manhã com a gente, foi incrível de verdade, muito didático, palestras muito completas, realmente muito completas, verdadeiras aulas, como o Daniel acabou de comentar.